A afinação, pelo pouco que eu entendo, agora eu vou jogar um pouco pro Du aqui para ele explicar pra gente. Por exemplo, esse acordeão que tá no chão, ele tá afinado, o acordeão tá afinado seco, que a gente fala, né? O acordeão afinado em 400. Esse aqui, por exemplo, tá em 441, bação, clarinete e piccolo, e o flute tá em 440, que é um estilo que eu gosto. Então, quando você passa isso para a pessoa que está fazendo, fala assim, não, eu quero que fique assim, você já tem uma noção do que vai ser o caminho, som, né? para onde seguir, então você já vai mais tranquilo. E era bom até o Du explicar um pouco também esse lance de afinação, que ele já está no caminho dele, que é o lance dele, poder explicar para a gente como é que funciona um pouco disso, qual a diferença de um ressonância. A afinação em si até hoje é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, para muitos afinadores, né? É um serviço muito artesanal que te requer uma dedicação ímpar. Se você não se dedicar, você não afina uma sanfona, né? Eu, quando comecei, quanta cabeçada, meu Deus do céu, era cabeçada atrás de cabeçada. Porque eu fui atrás, né? Eu sempre vendia acordeões, conheci o Roberto, a gente sempre fazia um rolo ou outro, o Roberto lembra. Sim. E aí eu vi essa necessidade no mercado da afinação, né? Sempre o Basiote lotado, o seu Augusto lotado, quem fazia afinação sempre com fila, né? Uhum. E a gente sempre, dependendo de vender um acordeão para fazer uma afinação, tendo que esperar aí cerca de 15, 20 dias para o acordeão ficar pronto, para você fazer o dinheiro. Então eu comecei a ver esses nuances, assim, falei, poxa, tem uma necessidade de afinação, né? Tem necessidade de afinador, até hoje tem necessidade de afinadores, né? Uhum. Se você perguntar para mim quantas sanfonas eu tenho na oficina para afinar, é uma porção. O Basiote tem bastante. E tem um monte aqui ainda. Tem um monte aqui me esperando. Então, se você quiser entrar para afinar, se o Rafa quiser entrar para afinar, pô, é legal. Mas assim, tem muita gente que quer, mas tem muita gente que quer ganhar dinheiro, não quer afinar a sanfona. Que aproveita, entendeu? A gente sempre comenta uma coisa aqui, né? Que toda profissão, a pessoa tem que ter um dom também. Não é só querer fazer, né? É fácil. Pô, eu vejo um cara lá pintar uma casa e falar, tô desempregado, vou pintar uma casa. Não é assim que funciona. Tem que ter o dom. E a pessoa que tem um ouvido legal, a pessoa mesmo já vai falar, já percebe, tal. Tem que ter o dom para cada profissão. E principalmente nessa parte que mexe com som, afinação, captação. Eu já, na minha parte, a parte mais mecânica do negócio. Mas também tem os segredos. Sim, tem um segredo. Tudo mas, por exemplo, eu já não tenho, sinceramente. Já várias pessoas me falam, por que você não seguiu o rumo do seu pai de fazer afinação? Primeiro é porque, é sempre lotado de serviço, né? E outra, cara, tem que ter uma paciência de Jó para fazer afinação. Eu vejo o que o meu pai sofre até hoje com a afinação. Cara, é uma paciência. Das vezes você perde um dia, não é na afinação, numa revisão do acordeão, para ajustar os acordes e tal. Então tem gente que acha que passou lá no diapasão, colocou na altura do diapasão, tá afinada. Não tem nada a ver. Tem uma que já cai, né? Fala aí do como que é. Explica isso aí. Cada mesa, né, tem a sua propriedade, o seu segredo. Tem mesa que você passa 1 Hz para cima, tem mesa que são 2. Hoje até comentamos da sua sanfona, teve voz do baixo que eu precisei deixar 3 Hz para cima para ela cair. Para cair 2, né? Caiu 2 Hz. Caiu 3 Hz. Caiu 3 Hz. Então são propriedades de cada sanfona. Então explica, né? isso, explica pro pessoal assim que não entende muito bem. Se você passou ela em 441, certo? 441. Você teve que chegar a quanto para ela cair pro 441 na sanfona? Na mesa? Na mesa, a parte da baixaria, algumas notas da baixaria foi preciso 444. 444. Para ela chegar, cair 3 Hz. Depois de encerado. Olha que interessante. Dentro da sanfona ela soar o 441 que eu precisava, entendeu? Mas isso já são macetes da mesa, né? Da mesa. E tem cada mesa vai soar de um jeito. Tem mesa que, por exemplo, é fiel, passa no 0 a 0 ali. Tem gente que afina já direto no castelo e aí já tá ali pronto. Só a pressão de ar da mesa que é diferente de dentro da sanfona, né? Então a mesa de afinação serve para quê? Para você fazer uma base da sua afinação. E quando você insere e vai para dentro do acordeão, ali pode ser que mude tudo ou não mude nada.
Aí que vai ser realmente a aí afinação, que é a afinação do acordeon, né? É depois de passado no diapasão, encerado, trocado as válvulas, tudo. Sim. Aí que na realidade que vai se fazer a afinação do acordeon. Exatamente. E o lance de questão de gostos de afinação, como é que você pode explicar assim, por exemplo, como funciona por exemplo, uma Todeschini quando vem de fábrica, qual que é o estilo de afinação? A Todeschini ela costuma trabalhar com o trêmulo em 2 Hz, né, de diferença. A maioria delas 40 e 42. Eu já peguei muita Todeschini de fábrica que vinha 40 e 38, tá? Sempre a diferença de 2 Hz, ela é sempre um pouco mais aberta, sempre um pouco mais trêmulo, né, pro estilo do sul lá. Eles gostam sempre de um timbre mais aberto, pro chamamé, pro vaneirão. Então é um timbre mais aberto de Todeschini. Aqui em São Paulo a gente sempre tem a turma do forró, né? Então eles sempre impedem a afinação seca, 440 em tudo. Eu quando chega um cara para mim, falo, faz 440 seca. Eu não gosto, é um tipo de afinação que eu não gosto. Eu acho que fica muito sem brilho, né? Ela fica muito seca, muito reta. Os registros ficam muito iguais. Né? O acordeão com bandoneon, a diferença é muito pouca. O musete com violino, a diferença também bem pouca. Então eu sempre recomendo, não põe um hertz, põe um cabelinho pra cima, assim. A turma tem gostado. Esse cabelinho é o quê? Meio hertz? Ponto 3, ponto 4. Só um leve lance pra cima, pra quê? Pra ela dar um brilho a mais, né? E assim, a turma tem gostado, tem pedido mais pra mim. Fala assim, não precisa fazer reto, dá pra aquele cabelinho, pode ser. Então a turma do forró tá começando a aceitar um pouquinho de trêmulo, mas é coisa mínima. Que dá uma diferença na afinação, né? Dá uma diferença boa. Então é isso. Agora, a questão que a gente tava falando do trabalho, que muita gente quer virar afinador, mas não quer ter o trabalho, só vai visar o lucro. Aí esse cara não vai pra frente de jeito nenhum, né? Assim então, como toda a profissão. Né, se tem alguém assistindo que quer afinar sanfona, você tá preocupado em ganhar dinheiro, você não vai afinar sanfona, esquece, sai fora. Esquece. Você vai sofrer, ficar nervoso, escutar reclamação e você não vai ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que até já fiz esse comentário várias vezes com as pessoas, né? Quando a pessoa me fala assim, por exemplo, poxa, R$1.000 uma afinação num instrumento quarto com duplo cassoto. Eu falo, a afinação, na minha opinião, é uma das partes mais baratas que existe de concerto do acordeon. Porque se uma afinação for bem feita, esquece, o cara vai tocar muitos anos com o acordeon e o acordeon vai estar afinado. Exatamente. De repente uma notinha saiu fora, isso aí não desafinou tudo a sanfona. Isso é normal. Mas uma afinação dura muitos anos. O legal do Duque, ele trabalha com o mesmo sistema ainda dos antigos, né? Lima. Lixa fina. Vai fazer a limpeza sempre na lixa. Não tem aquele motorzinho com disco de borracha, mas só e muita paciência, né, Duque? Nossa, demais. Minha mulher fala até hoje, isso é louco, isso é coisa pra louco. Isso é normal. Isso é coisa de louco, né? Isso tem que ter uma paciência de é coisa de louco. Não é fácil, não. Mexer com sanfona em si, a pessoa que já está no meio do mundo da sanfona. E outra, mexer com gosto de cada clientes, um, né, é complicado. Não é fácil, porque é o seguinte, tem aquele detalhe, né? Quando eu começava a fazer captação, quando comecei a pegar umas sanfonas, cara, quando iam umas sanfonas de, às vezes, 20, que não era minha, de 20, 25 mil, aí você sente a pressão realmente. Sim. É nessa hora que vai fazer valer toda a experiência que você tem. Então você tem que começar ali com as pequenininhas. Você fez isso também? Comecei sempre com terça, quarta, 80 baixo. Eu lembro do dia que eu peguei uma dupla ressonância para afinar. Meu Deus do céu, fiquei desesperado. Tremi. Demorei acho que uma semana para fazer aquela sanfona e apanhei. Porque eu não tinha a malícia do cassoto ainda, né? E o cassoto, tem gente que fala, a quarta de voz é a mesma coisa do cassoto. Não é. Não é. Então o que eu fiz? Passei a sanfona lá na mesa, tudo bonitinho. Na hora que eu inserei, tudo que acontecia numa polifônica aconteceu totalmente diferente dentro da sanfona. Desmontei tudo de novo, fui fazer tudo de novo. E aí foi, até conseguir acertar. Me deu um trabalho monstruoso. A caída é a mesma também? O tipo de caída é diferente? Não é diferente, muda um pouquinho. Mas não muda tanto, não é tão brusco assim. Você tem que deixar levemente um pouquinho mais para cima do padrão. Por exemplo, as notas graves do bassom, o primeiro Fá do bassom, que tem a carga, né? Eu na minha mesa hoje, 440, em polifônica, eu passo ela em 440
Encerada ela vai ficar em 440. Certo. No cassoto, eu preciso passar 440 subindo um pouquinho para cima. Ela chega em 440 ainda. Então tem esse meio hertz, vamos pôr meio hertz de diferença, na minha mesa no caso, não estou generalizando, né? Na minha mesa no caso tem esse meio hertz de diferença das graves, pro cassoto. E as agudas um pouquinho para baixo. Eu tenho que passar sempre um pouquinho para baixo para ela subir um pouquinho. Coisa que na polifônica não, as agudas, se sempre passar ela reta no 40, ela continua igual. Então são coisas que eu só fui perceber quando peguei um cassoto. Será que é por ter mais massa de madeira? Você sabe alguma coisa sobre isso? Mas dá para entender? É os mistérios do som, né? O som será que é complicado. porque bate na ressonância e dá essa caída? O meu pai costumava dizer, até a gente falava, quando meu pai afinava, o pessoal ia lá buscar o acordeon e tal, né? Ô, seu Gaziotti, tinha uma notinha fora aqui, eu abri o acordeon e fui ver se não tinha, mexi na palhetinha lá, mas parece que ficou pior. Meu pai punha a mão na cabeça e falava assim, meu, se der um problema, traz aqui, porque isso aí, por incrível que pareça, nós comentamos isso hoje, né, Netinho? Um aperto a mais num parafuso lá que pressione mais o castelo já dá diferença na afinação. É muito É um negócio muito melindroso, cabuloso, né? Eu acho que a afinação é mais cabulosa ainda. Mas, puxa, a afinação é... No repasse da sua sanfona, mesmo que foi feito essa semana, os parafusos todos tinham que ficar apertados no talo. Qualquer folga que tivesse no parafuso do castelo mexia um pouquinho, já mexia na afinação, já sai fora para você fazer o repasse. Eu acho que condiz também com um pouco de pressão que Sim, vai... a pressão que vai ao ar, que vai na lingueta, talvez, né? A pressão que vai para a lingueta, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, dá a diferença de afinação, né? E queira ou não, a gente trabalha na revisão com os pinos abertos, né? A parte de cima, pelo menos, para fazer o teclado, o pino aberto. Queira ou não, quando você fecha, tem sempre alguma dita lá que vai gritar um pouquinho mais. Porque tá indo mais ar para ela agora, entendeu? Porque eu consegui, tá indo mais pressão para ela. Eu fechei, então tá indo mais. Então, sempre a gente tá fechando o acordeão, colocando, tocando. É uma briga que não acaba. Agora, em relação à altura de afinação, qual que fica, assim, que dá para tocar com instrumentos assim musicais, por exemplo, tocar com violão ou mesmo piano, até onde pode se ir? Olha, na minha visão, assim, sou músico também, o 41 é a afinação que você fez na tua, que eu faço na minha. A gente é a afinação que eu faço nas minhas também, eu gosto desse tipo de afinação. O 41 no natural. O 41 no natural não destoa tanto de um teclado eletrônico, de um piano. O violão ele pode afinar por você, claro, não tem problema nenhum. O violão é mais simples. Um instrumento de corda, que nem a gente pegou o exemplo do Toninho, toca com clarinete, saxofones. Cordas, eles também conseguem chegar na sua afinação. Então, assim, um teclado seria o mais crítico, porque o teclado está pronto ali, ele não tem como mexer na afinação. Não sei se for um teclado mais avançado, que você consegue. Mas um piano, sim. Né? Então ali, se o piano está em 40 e você está em 41, você não vai ficar tão fora. Você vai brilhar um pouco mais. Você brilha. Você não vai ficar aquela briga, né? Não vai ficar aquela briga. Então, o 42 eu já não arrisco. 42 eu já não arriscaria. Então acho que o máximo aí seria um 42. Mesmo as Todeschini, mesmo se afinar mais alto. Cara, Todeschini, tem gente que vai afinar Todeschini comigo, pede pra pôr em 444. Então, mas por exemplo, ele vai tocar, por exemplo, o máximo que ele conseguiria tocar com violão, então. Se ele for tocar um teclado, porque se ele fazer um acorde fechado, não vai ficar não muito vai fora. ficar, não vai casar, né? Vai ficar muito fora. Às vezes muita gente pergunta pra mim, tem alguns com a pessoa que vai em estúdio, às vezes uns produtores falam, porque não deu certo a gravação, que não sei o que, parece que a sanfona não tá batendo com nada. É esse estilo de afinação. A afinação vem de fábrica um pouco mais alto. Tem muitos que vem, né? Muitos. Eu acho que a própria Super Model vinha. Eu peguei quando eu comprei minha Super Model, ela tava original de fábrica 444. 444. Eu já cheguei a pegar a acordeon 450, uma Morbidone. A maioria delas vem alta. Não sei se por estilo de música que eles tocavam, né? Porque esses acordeões são décadas de 50, 60, esses que vinham mais altos. Sim. Então, mas por exemplo, será que era para uso mais de solo? Porque o violão vai,
Você entendeu? O violão chega na afinação. Não tem problema, né? Não tem problema. Eu fico imaginando os que são teclado, restritos ou na mesmo época. piano, né? Piano, como é que você vai tocar com piano? Dá uma... Não consegue, né? Você E vai dependendo sempre de alguns distorcer. tipos de instrumento, ou de cordas também não dá, tipo, acho que violino, algumas coisas assim, fica meio Não, afina. complicado. Qualquer violino instrumento você afina, afina. De corda se vai, né? Qualquer instrumento de sopro, qualquer instrumento você afina. O que está pronto lá, o teclado tem que ter o recurso, e o piano né? você não afina. O piano só se jeito, for né? digital e tiver o recurso também, mas se for piano acústico, você também não afina. Aí numa orquestra também, né? De repente o cara vai tocar numa orquestra. Se o acordeão dele estiver fora, como que ele vai pedir para todo mundo afinar o instrumento? É difícil, né? Não existe. E hoje, qual que é as mais difíceis de afinar, que você acha? Tipo de acordeões mais As que eu comecei. Todeskine, essas que dão Não mais segura a trabalho. afinação. Não segura. Naquele tempo segurava, hoje não tá segurando mais. Acho que a orelha ficou boa, não segura mais, não fica bom. Até a própria qualidade do aço, né? Também. O tempo é o mesmo também? De fazer uma com dupla e Não, com dupla você tem que. é mais voz, né? Nem que seja mais voz, vamos por uma quarta polifônica ou por uma quarta com dupla. O tempo da revisão da dupla ressonância demora mais, né? Porque a revisão dela, o castelo que está dentro da ressonância, você precisa tirar para fazer a revisão fora. A quarta polifônica, você põe aqui, você tendo a ferramenta, você consegue fazer a revisão, ela colocada ali sem tirar mais nenhum fácil, castelo. né? De tirar o castelo. Então tem muita gente que fala, mas é quarta, por que tem que cobrar mais caro É o tanto de voz, é o mesmo. É tanto mesma coisa, é quarta de voz, por que tem que cobrar mais caro a com cassoto? Por causa disso, eu sempre falo, quando você vai revisar o cassoto, você tem que sempre tirar o castelo da ressonância para fazer a revisão na mesa, apoiado na sua mesa. Com a quarta de voz você coloca ela aberta, só abre, vira ela e procura a nota que você quer, com a chavinha você vira a lingueta para fora e lima ela, normal. Então o processo de revisão é mais rápido, por isso que a quarta com dupla se torna um pouco mais trabalhosa e difícil em questões de prazo, né? Além do que tem essa diferençazinha de meio hertz do cassoto aí que para não cassoto, né? Então a gente tem sempre tá ligado nisso para não sair fora da afinação. Mas hoje você já está mais simplificado, né? No Sim, caso de afinação, sim. você já Hoje sabe para onde ir, né? Já. Agora já tá mais automático, né? A gente pega uma sanfona, geralmente hoje acho que já afinei todos os tipos de sanfona. Eu tô com uma nova lá pra afinar, que eu não tinha afinado ainda, aquela com 4 cassotos, do Roberto. Sim. Essa eu não afinei nenhuma ainda, nem sei o que me espera, tô até com medo dela. Pensam 4 cassotos, agora como é que eu vou fazer aquela quádrupla, né? Então, mas eu creio que não vai ter dificuldade, mas assim, hoje tá mais ou menos tudo no automático, né? Tudo indo na mesma batida. Legal que a gente e aos poucos a própria experiência, né, da pessoa vai pegando, vai se tornando mais fácil, né? Legal que a gente viu o crescimento do Dudu também, né? Também. Desde o começo, já faz quanto tempo você tá afinando já? Uns 3 anos. 3 Uns anos? 3 anos. É pouca coisa, se você for olhar, são um menino ainda, perto do Basiote. Pouco tempo, mas cresceu bem. Já teve um Nossa. crescimento. Tá legal, muito bom. Se não tivesse é aquilo que eu falo sempre, a sinceridade é uma coisa que a gente tem que ter sempre, né? Amigo é aquele que te fala a verdade. É verdade. Sim. Amigo não é aquele que te passa a mão na cabeça, que te fala a verdade. Se não tiver bom, se você for amigo da pessoa, você vai falar pra pessoa, olha, não tá bom. E E na a pessoa vai ter que verdade, entender, né? na verdade é bom às vezes escutar algumas Crítica críticas, é bom claro. porque você sempre tem a motivação de buscar, né, cara? Você sempre tenta provar o contrário, mas isso aí faz parte do crescimento de qualquer um. Né? Então é isso aí, pessoal. Primeiramente quero agradecer aqui o Netinho, o Eduardo, né? Isso. Que deu essa aula aí de captação, afinação no geral. Agradecer ao público que tem curtido a gente aí no nosso Face. Se tiver alguma pauta que queira, né, algum assunto que queira discutir, manda bala, pede pra gente que a gente vai fazer o possível para tirar as dúvidas de todo mundo. E mais pra frente novos vídeos virão e a gente vai tentando se ajustar àquilo que o nosso pessoal quer, né? Então é isso aí. Obrigado, Du. Obrigado, Netinho. Estamos aí. Um abraço a todos aí.